Boas pessoal, mais uma edição, Toques em Casa. Desta vez o convidado será Pedro Luís Cid, atualmente a viver no Ghana, mas com passagem pela Antena 1, um homem que já fez tudo, reportagem, narração e coordenação de muitos eventos. Por isso pessoal, fiquem connosco, um grande abraço a vocês todos. Espera aí, Tá bom? ok. Tudo Muito, bem? muito obrigado por estar aqui, é um privilégio enorme. Um homem que já fez tudo na Rádio Antena 1 e faltava-me isso, um faz tudo. Amigo, obrigado eu pelo convite. Agora estou em África, como vocês sabem, mas sim, epá, eu tenho quase 30 anos de rádio e na Antena 1 estou desde 93, portanto, 17, 18 anos mais ou menos. Epá, portanto, é muito tempo. E lhe perguntar como é que está a correr aí a sua vida aí no Ghana, em Accra. E, Epá, eu vim para aqui basicamente porque a minha mulher aceitou aqui um projeto no âmbito da sua atividade profissional, uma coisa interessantíssima para ela. Ela trabalha na Danone e a Danone adquiriu aqui uma série de fábricas nos países do West África, no Togo, na Costa de Marfim, aqui no Ghana e também na Nigéria. E ela, no fundo, veio para aqui como a responsável da qualidade, tentar colocar estas fábricas mais ou menos como as fábricas, em termos de parâmetros, claro. como as fábricas na Europa. Portanto, isto era um projeto que era um projeto familiar, no fundo, e ela fez depender a decisão dela de eu poder também vir. Nós temos um filho com 13 anos, fez 13 anos agora esta semana. Claro. E ela, como já tinha estado durante 10 anos a ir e vir para Angola, nunca chegou a viver em Angola, mas durante 10 anos passava lá 15 dias em Portugal. E, portanto, desta vez entendeu-se que isto era um projeto familiar. Eu, obviamente, como funcionário da Antena 1, tive que fazer um pedido de licença sem vencimento, foi aceito, estou agradecidíssimo por isso. Vai terminar no final deste ano. E pronto, em princípio depois regressarei à Antena 1, mas têm sido quase 3 anos espetaculares, magníficos, adoro viver aqui. Até lhe posso dizer que se soubesse o que sei hoje teria vindo para a África muito mais cedo. Sempre foi uma coisa que eu quis fazer, mas por circunstâncias da vida fomos ficando por aí e enfim, se soubesse o que sei hoje provavelmente teria vindo mais cedo, porque de facto isto é um continente espetacular. Gosto imenso das pessoas daqui, gosto de viver aqui, o clima é maravilhoso. E, enfim, claro que tenho saudades da rádio, imensas saudades, mas enfim, estamos cá bem, estamos cá bem. E tem seguido o futebol por aí? Acha que está em desenvolvimento o futebol africano? Infelizmente, quando eu cheguei aqui ao Ghana, passadas umas semanas, houve aqui uma reportagem que veio revelar uma série de escândalos que se passavam na Federação do Ghana, enfim, mais focados na Federação do Ghana, mas também com repercussões ao futebol africano. Foi uma reportagem de câmara oculta feita pela BBC África, o que levou a que fossem demitidas, presas, enfim, cerca de 70 pessoas, incluindo o Presidente da Federação, árbitros, secretários, enfim, havia aqui uma teia completamente montada, o futebol parou completamente por causa disso. Inclusive, um ou dois árbitros acabaram mais tarde por serem irradiados pela própria FIFA e pela Federação Africana de Futebol, porque se provou nessa reportagem que aceitavam subornos. E por causa disso acabei por não conseguir ver nenhum jogo, porque isto teve parado quase 7 meses.
a FIFA começou a trabalhar com as autoridades do Ghana para tentar, de certa forma, enfim, instalar uma certa normalidade aqui na Federação e no futebol do país. Mas eles acabaram por se organizar primeiro, por regiões, deixou de haver o campeonato, foi interrompido, não houve, de resto, campeão nesse ano. Começou a haver uma espécie de campeonatos regionais. Epá, imagina, as equipas de uma determinada região jogavam entre si só para se manterem em atividade. A seleção não sofreu muito com isso, porque a seleção, epá, a maior parte dos jogadores estão todos fora, portanto não houve desse ponto de vista nenhum. Estão todos na Europa ou fora, na Ásia, também há muitos na China e na Arábia Saudita. Mas, portanto, não, a seleção em si não se refletiu. Mas eu não consegui ver nenhum jogo. Aliás, os únicos jogos que eu vi aqui ao vivo, houve aqui a CAN feminina, e eu fui ver 2 jogos da CAN feminina, as meias finais e a final. Mas futebol do campeonato ganês ainda não, porque ele recomeçou, direi eu, para aí em fevereiro. Eu estava a contar até ver aqui um jogo grande que há aqui, entre a equipa principal da Acre, o Hearts of Oaks, e os atuais campeões, que é uma equipa de outra cidade aqui no interior, que é Kumasi, que estava previsto para o início de abril, mas por causa da pandemia ficou tudo parado outra vez. Portanto, ainda não vi, basicamente. Mas sim, claro, enfim, nós temos aqui maneira de ver todos os canais. Principalmente também por causa da seleção, né? O Ghana tem feito bons resultados, né? Em mundiais. Epá, o grande resultado do Ghana na sua história é o Mundial 2010, porque chegaram aos quartos de final. Epá, e eu, da memória que tenho dos milhares e milhares de jogos que vi, esse é um jogo que eu nunca esqueço, um jogo contra o Uruguai, e se bem se lembram, se não se lembram, eu lembro agora. Foi um jogo onde o Luís Soares, no último minuto do jogo, defende uma bola com a mão na linha de baliza, é expulso, é penalti. O Ghana, se marcasse, ia às meias finais, o que seria inédito no futebol africano, mas falhou. Foi o Asamoah Gyan, falhou o penalti, foram para o prolongamento. No prolongamento não houve golos e o jogo foi decidido a penaltis, e o Uruguai passou à meia-final com um gol. O último penalti foi marcado pelo El Louco Abreu, Sebastião Abreu, que fez um gol à Panenka. E portanto, é um craque. O Ghana normalmente tem-se qualificado para os mundiais, depois voltou a estar... o primeiro que foi em 2006, não passou da primeira fase, mas estava num grupo difícil. Depois, em 2010, foi aos quartos de final. Em 2014, no Brasil, se bem se lembram, ficou no nosso grupo e nós não conseguimos ganhar-lhes. Ganhámos no último jogo 1-0, mas não chegou, fomos os 2 eliminados, Portugal e Ghana. E depois, em 2018, as coisas não lhes correram bem, também ficaram pela primeira fase. Mas, enfim, digamos que essa geração de 2018 estava a acabar, a geração dos irmãos Ayew. Agora tem uma geração nova a aparecer, onde o expoente máximo é o miúdo do Atlético de Madrid, o Tomás Partey. Mas aqui o que não faltam são jogadores de qualidade. A grande questão é que muitas vezes os europeus e quem os vem aqui contratar muito, muito cedo, não tem paciência. É preciso ter muita paciência, porque esta gente aqui não está habituada a uma organização que nós temos hoje em dia já na Europa de base. Isto é, um miúdo na Europa começa a ir para uma academia ou para um clube, e aquilo é tudo estruturado, tudo direitinho, até ele chegar a sénior, e portanto vai com bases que estes miúdos aqui não têm. Aqui, a maior parte deles que aparecem começaram a jogar na rua. Eu vejo aqui, isto é impressionante. A quantidade de miúdos com qualidade, que nós às vezes vou de carro e até digo, pá, deixa-me lá ver ali um bocadinho aquele jogo, aquela pelada na rua, porque é espetacular mesmo. É uma diferença enorme em relação ao nosso país, que muitas vezes falo isto aqui, que as pessoas aqui em Portugal, hoje em dia, o futebol de rua acabou. Já falei com treinadores até neste espaço e falamos isso mesmo, que a formação já não é a mesma coisa. Não, quer dizer, é tudo muito mais sério. Eu não estou a dizer que está certo ou que está errado, ok? Eu entendo que pelos resultados que se têm verificado, eu até sou capaz de concordar que a forma como se trabalha na Europa e em alguns países do mundo em relação às academias é a forma correta. Mas eu penso que todos os miúdos precisavam do futebol de rua um bocadinho. Jogar na rua, de perceber que se calhar são privilegiados por terem algumas oportunidades que estes miúdos aqui não têm, porque se estes miúdos, a qualidade que eles têm com 12, 13, 14 anos, se tivessem a oportunidade de dar o salto para uma academia como deve ser, que aqui não há, enfim, haver mas são ainda, eu diria, rudimentares. Eles tinham uma possibilidade de crescimento impressionante. O meu filho joga aqui futebol, ele em Portugal estava numa academia, e depois quando viemos para aqui,
Quando chegámos, eu disse: Miguel, queres continuar? Eu disse: quero, pai, quero continuar. Então, o nosso critério, o meu critério, quando aqui cheguei para a academia dele, foi: vamos escolher uma academia perto de casa, porque eu não tinha noção ainda de como é que era o trânsito. Epá, não, o miúdo está todo o dia na escola, não podia depois eu estar 2 ou 3 horas no trânsito para os treinos. Então, escolhi uma academia muito perto de casa. Epá, é uma academia basicamente de um ganês que fez a sua carreira toda nas divisões secundárias de Inglaterra, chegou a jogar no Championship, mas a maior parte da sua carreira foi na primeira e na segunda liga inglesa. Veio para aqui, montou uma academia, e a academia são basicamente miúdos que ele vai apanhando aí pelos milhares de campos de rua cá por aí. Claro, isso. E portanto, o meu filho foi para lá, enfim, começou a gostar. Ao princípio, notou imensas diferenças, especialmente na parte física, porque os miúdos aqui, ele, quando começou aqui, começou com 11 anos. Os miúdos com 11 anos eram muito maiores do que ele, muito maiores e muito mais resistentes. Mas pronto, o miúdo adaptou-se e agora há coisa, sei lá, antes da interrupção, talvez em dezembro, princípio de janeiro, eles participam num campeonato de sítio aqui, um campeonato regional, e jogaram contra a equipa de uma academia aqui, que é da academia do Feyenoord, que é uma equipa que é conhecida pelo WAFA. E o meu filho fala alemão e os miúdos, e o treinador era alemão e apercebeu-se disso e tal, porque viu o meu filho falar com alguns e não sei o quê, e veio falar comigo: epá, o seu filho não quer vir para a nossa academia, temos mais condições, temos autocarros, vamos buscá-lo a casa se for preciso e tal. E eu perguntei-lhe: Miguel, a decisão é tua, eu não te vou obrigar a mudar ou não, outra academia é melhor. Não, pá, eu não quero mudar, eu quero ficar aqui nesta academia, estes é que são os meus colegas e é aqui que eu quero ficar. E portanto, pronto, e o miúdo está satisfeito. Enfim, agora coitado, agora anda-se a queixar que há 3 meses que não há treinos, não é? Porque também não há futebol, não é? E lhe perguntar como é que olha o jornalismo desportivo atualmente. Sou suspeito. Tenho muitos amigos a fazer jornalismo desportivo. Um deles acabou de entrar agora, que é o João Manuel Nunes, o João Miguel Nunes, teve comigo uns aninhos na Antena 1, de quem eu gosto muito, aprecio imenso a forma como soube crescer, como eu sempre soube que isso ia acontecer. Enfim, eu penso que estamos naquela fase de sobrevivência. Cada vez há menos pessoas a comprar jornais. Refiro-me à imprensa escrita agora. Sim. Cada vez há menos pessoas a comprar jornais. Muito dos problemas que eu vejo que acontecem às vezes no futebol português, com casos e mais casos, tem a ver com duas coisas. Os clubes fecharam-se de tal maneira, mas os jornais têm que continuar a sair todos os dias. Claro. E portanto às vezes tem que tratar de matérias que não são propriamente aquelas que eu gostava que fossem tratadas, mas eu sou um bocadinho suspeito porque eu sempre fui muito virado para o desporto pelo desporto. Eu, quando tinha às vezes que dar notícias sobre casos, sobre corrupções no futebol, isso para mim era um trauma. Eu não gostava, não gostava, não gosto, e acho que nunca vou gostar. Eu vejo o desporto pelo desporto como ele é. Não gosto de casos, não gosto de casos. Eu percebo que eles existam, percebo que às vezes há batota, percebo que essa batota tenha que ser denunciada e que os protagonistas da batota tenham que ser metidos atrás das grades para ver o sol aos quadradinhos. É claro que isso deve acontecer. Agora, não sei se o jornalismo desportivo, tal como está hoje em dia, especialmente na imprensa escrita, tem capacidade para sobreviver. Tenho algumas dúvidas. Sim, a minha filha tem 18 anos, basicamente ela tudo o que vê, todas as informações que tem, não são em papel, é tudo digital, é tudo nas redes sociais, é tudo na net, nos jornais, nos websites. Hoje em dia a informação chega-nos, nós não vamos à procura dela, ela chega-nos, não é? E portanto, não sei, se estamos a falar da metodologia do jornalismo desportivo propriamente dito, eu penso que não é como era há uns anos. Está pior. Exatamente. E lhe perguntar quais são as dinâmicas e criatividade que acha que um jornalista deve ter? Um jornalista deve basicamente ter sempre muitíssimo cuidado com o que diz. Não nos podemos esquecer que nós somos veículos que levam informação às pessoas e temos que fazer o possível sempre para que a informação seja verdadeira. Eu ia dizer o mais verdadeiro possível, mas não, que a informação seja verdadeira. Claro. Portanto, temos que ter sempre muito cuidado com as nossas fontes. Há fontes que são muito fiáveis, há outras que só são fiáveis de vez em quando, e depois há outras que só são fiáveis, só são fontes quando lhes interessa ser fontes.
para transmitir alguma coisa. Temos que ter muito cuidado, temos que distinguir o que é verdadeiramente importante transmitir, e não só o que é importante transmitir, como o que é verdade para se transmitir para as pessoas. Se um jornalista cumprir estes princípios, seguramente que terá sempre uma boa carreira. E depois não é só isso, tem que ter a sua personalidade, porque nós sabemos como é que é hoje em dia. A pressão é tanta, há tantos órgãos de comunicação social, e existe uma pressão imensa para ser o primeiro a dar. Mas às vezes o primeiro a dar espalha-se ao comprido. Muitas vezes isso acontece. E às vezes é preferível aguentar, mas dar certo, do que ser o primeiro e dar errado. Isso foi sempre o que eu pensei, como jornalista. Já me falou numa coisa que era a pergunta que eu ia fazer a seguir, como é que vê os desafios de fazer jornalismo de consumo imediato? Como? Não percebi. Os desafios de fazer jornalismo de consumo imediato. Pois não, assim, eu percebo isso, porque repara, as pessoas, eu por exemplo, eu vou confessar o que é que eu fiz. Eu quando cheguei aqui, eu configurei uma série de websites internacionais, agências de notícias, sei lá, CNNs, várias. Portanto, qualquer coisa que acontece no mundo, esteja onde estiver, eu recebo um alerta. Não é? E, portanto, o jornalismo imediato é um bocado isso, não é? Hoje em dia não é tanto o jornalista estar no sítio, porque o sítio chega-nos a nós sem o jornalista lá estar, basicamente. Se formos a pensar bem. Era nessa base que eu estava a fazer a pergunta, porque antigamente demorava um dia ou dois a receber uma notícia, e hoje em dia basta um clique e temos tudo à disposição. Olha, eu vou-te contar uma história que define bem isso. Eu, em 2006, fui fazer o Mundial da Alemanha a acompanhar a seleção de Angola, que era a primeira vez que há um campeonato do mundo. Ué. Uma seleção muito fechada, pronto, eles, os primeiros 2 treinos não fizeram zona mista, não fizeram conferências de imprensa, começaram a dizer que só iam fazer a conferência de imprensa obrigatória antes do jogo, enfim, e o adido da FIFA, que estava com a seleção de Angola, que também é um colega nosso, que atualmente até está a comentar jogos na Sport TV, que é o João Gonçalves. Depois eu falei com o João e disse: João, nós temos que arranjar aqui uma solução, os homens têm que falar, temos que arranjar aqui, sensibiliza, isto é um campeonato do mundo, isto não é propriamente um campeonato de Angola, ou gira a bola, eles têm que falar todos os dias, estão aqui milhares de jornalistas todos os dias, repara, estavam centenas de mexicanos e alguns iranianos, e nós portugueses, e ele foi falar com o responsável pela imprensa da seleção de Angola, e veio ter comigo e disse: vamos ter a primeira conferência de imprensa hoje à noite. Vai ser às 11h30 da noite no Hotel de Angola. Eu, às 11h30 da noite, uma conferência de imprensa num campeonato do mundo. Disse: pois foi a hora que eles acharam que era a melhor e tal. Pronto, e lá fomos todos para a conferência de imprensa às 11h30 da noite. Isto foi em 2006. Portanto, em 2006, uma conferência de imprensa começa às 11h30 da noite. Se calhar, no dia, os jornais estrangeiros, seguramente, que já estavam encerrados e que, portanto, já não iam pôr nada. Claro. Portanto, repara bem, a ideia deles era que, se fizessem a conferência de imprensa àquela hora, eles faziam porque, enfim, tinham que fazer, eram obrigados a isso, mas não ia haver notícias, as pessoas não iam divulgar nada. Era um pouco como a Coreia do Norte, fechado. Sim, um bocadinho, e portanto, isto foi uma experiência que eu achei interessante, e precisamente porque as pessoas bem podem tentar evitar que a notícia não chegue, mas acaba sempre por chegar. Hoje em dia não há forma de fugir a isso, tudo chega. É claro que às vezes a notícia chega com mérito do jornalista ou do órgão de comunicação social que a descobre, que a trabalha, que está lá e que a dá em primeiro. Temos que relevar isso com grande mérito, porque isso revela, e quando isso acontece, hoje em dia já há muito poucas notícias que nos surpreendem, Hugo. Claro. Há muito poucas notícias desse género, as chamadas caixas, que nos surpreendem, porque as pessoas hoje em dia... É clickbaits ou fake news e essas assim também. Isso é outro problema que já lá vou. Mas, portanto, quando alguma coisa nos surpreende, desse ponto de vista, é porque houve um trabalho por trás bem feito por alguém. E aí temos que dar todo o mérito, temos que relevar isso. As fake news têm um propósito. Ainda ontem estava a ver um documentário muito interessante, que eu penso que até são as primeiras fake news. Na altura da Segunda Guerra do Golfo, foi criado um departamento especial no Pentágono para alimentar, digamos que a máquina da guerra, alimentar a vontade dos americanos entrarem em guerra baseada em notícias falsas. E essas são as primeiras fake news. Mas a verdade é que esse relatório desse departamento secreto criado, e que só se sabe agora, porque enfim os documentos já foram desclassificados, esse relatório foi a Congresso. E os congressistas votaram pela intervenção militar, e, portanto, baseada em fake news, porque nunca se descobriram armas de destruição maciça no Iraque na segunda intervenção. Portanto, isso são fake news. Hoje em dia as fake news, servem
alguns partidos, servem alguns propósitos de certo tipo de figuras para desvalorizar adversários, por exemplo. Por exemplo, a campanha do Trump para a sua eleição foi baseada em fake news contra a Hillary Clinton e contra outros. Portanto, quer dizer, E o Bolsonaro também. está provado, e o Bolsonaro, e já está provado que foi isso. Isto mais tarde descobre-se tudo. Portanto, hoje em dia, as pessoas têm que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, eu tenho ultra cuidado com as fake news. Eu, quando vejo logo uma notícia qualquer bombástica, tenho logo cuidado de ir ver o website. Se é uma coisa que eu não reconheço, imediatamente ignoro. Mas pronto, mas eu percebo que eu estou dentro do meio, tenho essa capacidade para discernir e para chegar a essa conclusão, mas sei lá, muita gente não tem, e muita gente em muitos países, e no Brasil e nos Estados Unidos então, muita gente não tem qualquer hipótese de perceber o que é verdadeiro, o que é falso, simplesmente as pessoas não têm educação suficiente para isso. Eu teria a dizer, sabe para mim quando é que é o grande problema das fake news? É quando mandam uma notícia e ela chega aos jornais. E isso é que é o pior. Mas isso revela uma, eu ia dizer inexperiência, mas eu não quero, eu sei o que é que estás a referir, mas eu não queria ir por aí porque eu tenho em boa consideração muitos dos meus colegas que trabalham na imprensa escrita. Chegar aos jornais, algo que é falso, vai acontecer, e já aconteceu muitas vezes, mas para mim é algo inadmissível, né? Para mim é algo inadmissível. A não ser, e isto também acontece, e vamos lá ver, nós trabalhamos nesta vida há 20 anos, temos as nossas fontes, temos fontes que nunca nos enganaram. A fonte pode nos enganar uma vez. A própria fonte pode ter sido enganada. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o efeito de rebanho, que eu chamo, que é, isto aconteceu, está-se a dizer isto, está-se a dizer isto, está-se a dizer isto, e ninguém confirma nada. Porque uma regra básica do jornalismo é não dizer nada cá para fora sem confirmar. Claro. É claro que nós podemos confiar na nossa fonte. A nossa confirmação é a fonte, não o podemos revelar, mas resolvemos dar na mesma, com a certeza de que a fonte tem razão, ok? Isso é uma coisa. Se calhar até acertamos ou até erramos, já aconteceu a todos. Outra coisa é ir naquela cena do eu quero dar primeiro, eu sei disto, eu quero dar primeiro, e depois é um disparate. Depois é um disparate, como é evidente. E lhe perguntar como é que é relatar e narrar emoções. Sabes que eu na rádio nunca quis fazer relatos. Eu nunca fiz relatos na rádio. Eu fazia as coordenações todas e mais algumas, fazia muitas reportagens de pista, fazia reportagens de vários campeonatos europeus e mundiais de várias modalidades e aos Jogos Olímpicos, mas relatar, como por exemplo o Alex ou o Matos, eu nunca relatei. Nunca quis. Foi algo... Na Sport TV sim. Na Sport TV sim, e gostava imenso e gosto imenso de narrar jogos de futebol. Cada um tem o seu estilo. O meu estilo é um estilo sempre muito mais informativo. Eu, quando estou na televisão, na rádio, tenho sempre o cuidado, porque na rádio as pessoas, se o som, se tu estás 10 segundos em pausa, as pessoas mudam de estação. Na televisão tu não tens essa necessidade porque as pessoas estão a ver. Pronto, eu tinha um estilo a narrar jogos, um estilo muito mais tranquilo. Eu não estava constantemente a falar. Aliás, eu devo dizer que enfim, gosto muito dos meus colegas e todos que narram jogos, mas alguns eu tenho dificuldades em ouvir porque eles têm que estar sempre a falar, sempre. Eu sou muito mais um estilo inglês. Tu a veres uma transmissão da BBC ou da BT, eles respeitam o espectador e deixam o espectador ver. O espectador está a ver, não precisa estar sempre a ouvir. E eu sempre tinha esse cuidado. E gostava imenso, gosto imenso. Eu tinha sempre imenso cuidado em preparar-me para os jogos, sempre me preparava mais vezes até demais, levava às vezes informação até a mais, mas eu acho que isso não é um problema. O problema é quando tu vais para lá sem qualquer tipo de preparação e depois confundes os jogadores, e depois não sabes isto e não sabes aquilo, coisas básicas. E devo-te dizer uma coisa, devo-te confessar uma coisa, dava muito mais gozo, isto é verdade, dava muito mais gozo fazer, por exemplo, um jogo do campeonato russo entre, o Spartak e o Ural, do que fazer um Real Madrid-Barcelona. Sabes porquê? Porque no Real Madrid-Barcelona quem te está a ver sabe tudo sobre as equipas e sobre os jogadores. Claro. E tu não vais acrescentar nada de novo àquilo que as pessoas já sabem, porque as pessoas sabem tudo. E muitas das vezes as pessoas aí nem estão a ligar àquilo que você está a dizer, e estão a apreciar o jogo. Sim, enquanto que se tu fizeres um jogo, por exemplo, imagina, faz um jogo da qualificação sul-americana entre a Venezuela e a Bolívia. As pessoas
tu aí tens a possibilidade de brilhar e de fornecer informação às pessoas sobre a Venezuela, sobre a Bolívia, que elas não sabem. Percebes? Portanto, eu dava muito mais gozo preparar esse tipo de jogos do que às vezes quando acontecia até fazer um City Liverpool na Sport TV ou qualquer coisa assim. Claro que me dava gozo pela emoção do jogo, sempre, isso não estava em causa. Mas na forma de o preparar, eu não precisava de o preparar tão bem porque eu próprio já tinha tudo na cabeça dessas equipas. E portanto, quando me marcava um jogo, um jogo estranho, diferente, eu adorava, porque aí eu próprio, isso também era bom para mim, porque eu próprio ia aprender coisas novas. Claro. E lhe perguntar como é que era fazer a reportagem de pista. E que é uma coisa que antigamente vocês conseguiam chegar aos jogadores e mesmo aos treinadores e que hoje há muito distanciamento dos clubes em relação à comunicação social nesse aspecto. Sim, hoje em dia é um desespero. Hoje em dia, enfim, não dá gozo. Eu posso-te contar uma história. Em 93 ou 94, eu estava um dia na redação e o meu chefe na altura era o Gabriel Alves. E ele disse-me assim, hoje vais ao treino do Sporting porque eu falei com o Marinho, era o Marinho Pérez o treinador. Eu falei com o Marinho Pérez e tu podes lá ir, há lá um miúdo agora a destacar-se que é o Figuel, podes entrevistá-lo no relvado. Então eu cheguei ao Alvalade, entrei pela porta 10A, fui pelos corredores, entrei no túnel dos balneários, fui até ao relvado, cheguei ao relvado, boa tarde Marinho e tal, olha, vim cá, o Gabriel pediu para entrevistar o Luís Figo. Está ali, pode ir falar com o rapaz, não há problema, vai falar com o rapaz. E a gente entrava, falava, estive a falar com ele, fiz-lhe uma entrevista sentado no banco de suplentes do Sporting, portanto, onde se sentava o treinador durante os jogos. E portanto era muito mais fácil. Eu penso até que havia um respeito maior entre os profissionais de futebol e os jornalistas. Eu penso que nós fomos um bocadinho culpados por perder esse respeito, um bocadinho, porque a partir de certa altura em Portugal enveredou-se por um caminho onde interessa só basicamente destacar o mal do jogo. Não, repara, tu ouves um programa, desses painéis, tirando, enfim, eu vou aqui nomear, tirando talvez a Sport TV, a RTP e agora o 11, onde se fala de futebol a sério. E a própria também. Não percebi. A própria Eleven Sports também agora. Sim, a Eleven, sim. São os canais de desporto em si, eles querem vender o produto que adquiriram, portanto não vão dizer mal do seu próprio produto. No resto só se diz mal. Ainda por cima de pessoas que a maior parte delas nunca jogaram futebol, não sabem dar um ponta. Como é que tu podes ter um comentador que nunca jogou futebol na vida, que não sabe o que é dizer que um guarda-redes deu um frango? Como é que podes? Quer dizer, isso também faz-me... Eu não vejo, sinceramente, nunca vi esse tipo de programas, não gosto, não perco tempo com isso. Mas há muita gente que perde e portanto... É a nossa sociedade, né? que vê, né? Eu pelo menos, este tipo de iniciativa eu tento roubar para isso, é para essas conversas e que deviam interessar, não é os mexericos, que isso... Sim, não, repara, os mexericos interessam... eu sou sincero, eu não percebo como é que uma pessoa pode perder 2 ou 3 ou 4 horas da sua vida durante a semana a ver esse tipo de programas onde não se aprende nada, onde só se diz mal, onde só se aponta o erro do árbitro, onde só se critica o falhanço do jogador. As pessoas são humanas, as pessoas falham, quer dizer, claro. Também sou crítico de algumas coisas. Agora com o VAR, há lances que eu acho inadmissível o VAR não marcar. Não entendo porque é que o VAR não marca certo tipo de lances. São tão evidentes que não precisavam de repetição. Claro. Mas enfim, não estou lá na pele deles para... E eu acredito que seja uma coisa difícil, porque tem que se decidir ali o mais depressa possível para o jogo não ficar muito tempo interrompido, etc. Voltando às reportagens de pista, como que tu perguntaste. Eu adorava fazer reportagens de pista, mas dependia do relator. Eu gostava imenso de fazer reportagens de pista, por exemplo, com o Alex, com o Alexandre Afonso, porque o Alexandre Afonso respeitava o repórter. Ou seja, há muitos relatores que, antes de passar para ti, já disseram tudo aquilo que tu devias, que é suposto seres tu a dizer. E o Alex não. Havia um golo, gritava o golo e tal, Pedro Cid. E eu descrevia o resto. Há outros, muitos, que relatam o golo e descrevem como é que foi, e só depois é que passam ao repórter. Ora, já disseram quase tudo. Claro. Estás a ver? Já disseram quase tudo. E portanto, eu gostava imenso e gosto de fazer reportagens de pista. Estar lá no relvado é outra coisa. Eu posso dizer, por exemplo, eu tive atrás da baliza do célebre Benfica-Marselha, com o golo do Vata. Estava a começar a minha carreira nessa altura.
Não vi, sinceramente, às vezes penso nisso, não me lembro nada de o ver a marcar o gol com a mão. Para mim foi um gol normalíssimo, estava Eu um já entrevistei espaço. o Bata o ano passado e ele disse-me que foi com o ombro. Sim, 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 ele diz, quando o entrevistaste, ele ainda estava na Indonésia, porque Não, foi o ano passado, foi para o site e na altura. ah, Tive uma conversa com ele e não sei onde é que ele estava, mas ele disse-me que foi com o ombro que marcou. Por isso não não foi, sei. não, mas não foi. Mas ele diz, ele sempre diz, repara, na altura, nesse dia à noite houve muito barulho e tal, os franceses, era o Bernard Tapie, estavam piores que estragados e tal, mas não se falou muito disso do golo com o braço. Um amigo meu aqui do Gana está a mandar um abraço também, João. Ele está em Portugal, agora com o confinamento foi para Portugal. Claro. E mais tarde, sim, ele sempre manteve a versão do ombro. É curioso, mas não foi com o ombro, foi com o bracinho. Foi com o bracinho. Enganou-os bem. Mas repara, portanto, eu comecei a fazer reportagens de pista nessa altura. E, portanto, isto era um jogo, uma meia-final de uma Liga, de uma Taça dos Campeões Europeus, e tu podias estar no relvado atrás da baliza, e no final andámos a falar, eu e os meus colegas, com toda a gente no relvado. Hoje em Claro. dia isso não é possível. Primeiro nos jogos da UEFA e da FIFA, portanto nos jogos de seleções e europeus, o repórter, tirando o repórter da televisão que tem os direitos do jogo, mais nenhum repórter pode estar no relvado. Ok? Portanto, tu não tens hipótese de estar tão perto do ambiente. Nos jogos do Campeonato Nacional, tu podes estar no relvado, atrás de uma baliza ou da outra, mas não podes falar com ninguém. Claro. Repara, isto é contra a natura. Há alguns artistas que dizem, mas o que é que acrescenta um jogador que fala a quente? Acrescenta tudo. São as palavras dele, é o que as pessoas querem ouvir. Eu ainda sou do tempo em que antes do jogo começar tu podias ir ao banco dos treinadores e perguntares ao treinador porque é que apresentou este 11, porque é que isto, porque é que aquilo. E os treinadores respondiam com todo o gosto. Aliás, como tu vês no Brasil, o Jorge Jesus em Portugal não falava antes nem depois do jogo. Chegou ao Brasil, começou logo a falar. Antes do jogo é sempre entrevistado. Claro. Sempre. E portanto, este tipo de coisas que se passa em Portugal vai tirar um bocadinho aquelas coisas boas da rádio, que era a rádio em direto com todos. Hoje em dia a rádio é em direto só com alguns. Tu estás no estádio, estás a relatar o jogo, as pessoas estão a ver em casa os golos, mas depois os protagonistas no fim, tu não consegues ouvir os jogadores. Repara, ou tu metes o flash interview da televisão que está a transmitir o jogo para ouvir o jogador, ou então tu não ouves os jogadores. Os jogadores não são disponibilizados. Os jogadores não querem falar. Eu digo-te, eu quando estava em Lisboa, a minha agenda ligava a vários jogadores. Às vezes nas férias, porque nós nas férias não há desporto, temos mais dificuldades, queremos saber. Eu às vezes até ligava para saber como é que está a correr as férias, onde é que ele anda. Coisas que não eram propriamente a falar do próprio clube, que eu já sei que eles diziam que não. E a maior parte deles diziam, Pedro, eu não posso falar, o clube não deixa. Se não fosse, o regulamento não permite, senão eu até falava. Estás a perceber? Portanto, este tipo de controle não faz qualquer sentido. Na minha opinião, não faz qualquer... E quem são prejudicados são os jogadores, porque se calhar tinham coisas a dizer, interessantes. Alguns até dizem, através das suas redes sociais. Esta semana, por exemplo, o Fábio Martins até teve algumas, no Twitter, que eu li e gostei de ler, algumas considerações porreiras, interessantes. O Bruno Fernandes, infelizmente... Sim, também. Alguns não têm problemas de dizer o que pensam nas redes sociais. Outros, infelizmente, têm medo dos clubes, dos regulamentos e, portanto, hoje em dia estamos condicionados à vontade dos clubes. Um abraço, Oscar. Entrou o Oscar Cordeiro também. E gostava de ir convidar também para a conversa um grande jornalista também. Um dia destes. Ia-lhe perguntar... Ele vai aceitar, ele aceita. Ia-lhe perguntar agora a reportagem de várias modalidades que sei que fez handball, fez hóquei, fez muita coisa. E no outro dia estive aqui o Filipe Santos, também do hóquei em patins, e a Inês Henrique da marcha. Fiz muito, mas eu vou ser sincero, eu gostava mais de fazer era handball. Em 99, na altura, estava na Antena 1, o meu chefe, o Costa Martins, na altura, infelizmente já não está entre nós, era um ser espetacular, uma pessoa mesmo boa. Ele disse, nós temos que acompanhar o Europeu 2000 na Croácia, você quer ir? Handball e tal. Claro, chefe, eu vou. A partir daí, eu gostei tanto que eu fiquei basicamente com o handball sobre a minha alçada. E eu entre 2000 e 2006, eu fiz todos os jogos da seleção portuguesa masculina em todos os sítios do mundo.
Claro. Epá, em todos os sítios do mundo. Fiz todos os jogos de qualificações, amigáveis, torneios. Epá, foi um período de ouro, porque fomos ao Europeu 2000 da Croácia, depois fomos ao Mundial 2001 em França, ao Europeu 2002 na Suécia. Epá, tivemos o nosso Mundial que organizámos em Portugal em 2003, em 2004 fomos para a Eslovénia. Epá, já não me lembro onde é que foi em 2005 e em 2006, que foi a última participação antes este ano, desta excelente participação, que foi o Europeu da Suíça. Eu fiz os jogos todos da seleção de handball. E eu tenho pena de que esse interregno, que essa geração não tenha conseguido progredir, mas isso tem a ver basicamente com o facto de ter havido na altura uma guerra entre a Liga e a Federação. Houve ali uma guerra complicada, houve ali problemas graves, foi criada uma Liga à revelia da Federação, enfim, foi ali uma série de problemas e isso atrasou um bocadinho a modalidade. Está no bom caminho agora, adoro ver handball, adoro a modalidade, continuo a falar com muitas pessoas ligadas à modalidade. E de todas as modalidades que eu fiz, essa foi a que eu mais gosto. Aliás, chegou uma altura até que gostava mais de ir ao handball do que ao futebol, porque no handball tu tinhas acesso aos jogadores, as pessoas eram muito mais educadas, havia muito mais respeito. No futebol perdeu-se isso. Fiz campeonatos do mundo de atletismo, campeonatos da Europa de atletismo, Jogos Olímpicos, sei lá, europeus de ténis de mesa, fiz tudo o que tu podes imaginar. Acho que só não fiz cricket, basicamente, porque também não há. E como é que... E os Jogos Olímpicos, como é que foram essa experiência de estar nos Jogos Olímpicos? De estar próximo das grandes estrelas dos Jogos Olímpicos? Em termos de trabalho, foi talvez a melhor e a maior experiência que eu tive. Em 2012 em Londres, passei lá um mês e tal com o Fernando Eurico, aliás, eu ia dizer que ele foi comigo, não, eu é que fui com ele, porque ele, como sabes, o Euriquinho já faz Jogos Olímpicos desde 96. Eu penso mesmo que é o jornalista português em atividade com mais Jogos Olímpicos consecutivos. Eu sei, ele já me contou que eu tinha lá comida. Eu fui com ele, aliás, eu fiz muitos com ele, mas eu a coordenar em estúdio, desde 96 que eu coordenei esses de Atlanta, os 2000 em Sydney, eu coordenei os momentos, todas as medalhas que o Eurico relatou, foi comigo, sempre comigo em estúdio. Eu é que o chamava e para ele fazer o relato, lembro-me do Nuno Delgado, de madrugada na Austrália, várias medalhas, do Francis Obiquelo em Atenas, muitos. A Fernanda Ribeiro em Atalanta foi espetacular, também fizemos juntos, muitos momentos. Então, em 2012 tive a oportunidade de eu próprio também ir fazer uns Jogos Olímpicos. É muito duro. Repara, é muito duro. Tu, na véspera à noite, nós olhávamos para o calendário, no dia seguinte tinhas 20 atletas portugueses, nós éramos só 2. Como decidir quem vai aonde, porque é que vamos a este e não vamos ao outro? Isto é um risco. Por muito que tu aches que sabes das modalidades e que dizes, não vale a pena se calhar ir ali fazer o hipismo porque vamos ser eliminados, vamos antes à canoagem porque somos mais fortes. Mas repara, se tu vais para a canoagem e de repente a malta que está no hipismo vai aos quartos ou às meias e tu não estás lá, ou vai passando e chega à hipótese de medalha, tu tens que mudar rapidamente e ir a correr de um lado para o outro. Portanto, é uma experiência incrível. Foi talvez o mês que eu comi pior na minha vida, porque nós chegávamos ao hotel sempre às 9 e tal, 10 da noite, já estava tudo fechado em Londres. Tínhamos que ir comer fish and chips, comemos muitas vezes eu e o Euriquinho fish and chips, ou aos supermercados comprar uma daquelas saladas já embaladas, mas foi espetacular, foi magnífico e foi realmente uma experiência que nunca mais vou esquecer. Ver o Usain Bolt a correr ali os 100 metros abaixo dos 10 segundos à tua frente, ver um estádio com 90 mil completamente em silêncio para aqueles 10 segundos é impressionante, é incrível. Tudo e mais alguma coisa. Nós nunca mais me esqueço, foi à cerimónia do hastear da bandeira portuguesa na aldeia olímpica. E a seguir a Portugal foi a Sérvia. E quem trazia a bandeira da Sérvia foi o Novak Djokovic, o chefe da missão olímpica da Sérvia era o Vlad Divac, aquele basquetebolista famoso da NBA. O gajo com 2,15 metros ou não sei o quê. E então, a seguir a Portugal, vieram eles, e nós estávamos ainda ali, os jornalistas portugueses, lembro-me bem, por exemplo, do nosso companheiro do Rui Viegas da Renascença, a ir ter com o Djokovic, impecável, diz, venham cá todos, tirámos fotografias, cumprimentámos, falámos, olha, um abraço também para o Nuno Presumo, grande abraço, saudades, Nuno. Fizemos alguns jogos na Sport TV várias vezes. Ele agora está noutra vida, está na seleção da Venezuela. Mas agora não pode treinar. Agora não há jogos. Mas desejo muita sorte. E se quiser ver é na quinta-feira que eu não me presumo. Ok, vou estar atento. Também entrou agora o Pedro, um abraço para o Pedro Martins, meu grande amigo da Sport TV. Temos uma fotografia.
deixa-me contar-te isto. Temos uma fotografia a acompanharmos a seleção de Angola em 2006. Era o Pedro Martins da Sport, o Pedro Martins da RTP, tínhamos o Pedro da SIC e eu, éramos 4 Pedros, e depois tirámos uma fotografia com o Pedro Mantorras. Eu ainda tenho essa fotografia, que é uma fotografia espetacular, que éramos os Pedros todos. Mas essa experiência nos Jogos de Londres foram espetaculares, foram magníficas. Algo que não se esquece. Claro. E como é que foi também coordenar as emissões dos mundiais europeus? Eu comecei em 2000, fiz Jogos todos de Portugal em 2000, a coordenação de todas as emissões. Depois, em 2002, fiz a primeira contra os Estados Unidos, mas depois nasceu a minha filha, passado uns dias, e portanto entrei de licença de paternidade e acabei por não fazer mais, porque nós fomos eliminados na primeira fase. Depois, em 2004, no nosso europeu, fiz as coordenações todas de Portugal, menos com a Inglaterra, porque eu estava a acompanhar a seleção da Inglaterra, e portanto nesse dia fui trabalhar para o Estádio da Luz, e a partir daí, quando a Inglaterra foi eliminada, fiquei a acompanhar Portugal também. 2006 fui para a Alemanha, tive um mês na Alemanha com a seleção de Angola, mas quando Angola foi eliminada na primeira fase voltei e depois fiz as coordenações de todos os Jogos de Portugal, os quartos de final com a Holanda e as meias com a França, que perdemos 1-0. Sim, sim. 2010 fiz as coordenações. A 2008 na Suíça foi ao europeu, portanto estive lá a acompanhar. A minha missão nesse europeu em 2008 era acompanhar os adversários de Portugal. Portanto andei a fazer os jogos dos adversários de Portugal e os treinos, portanto Turquia, Suíça e República Checa, se não estou enganado. Depois nós caímos nos quartos contra a Alemanha, que também fiz. A Alemanha, também fiz a semana toda antes desse jogo. Depois, em 2010, fiz as coordenações todas em estúdio dos Jogos de Portugal na África do Sul. 2014, no Brasil, não fiz. Fiz porque eu estava a fazer manhã e os jogos eram à noite. Estava tudo na madrugada, portanto, em 2014 não fiz. E 2016, que foi o nosso grande ano, fiz todas. Desde o primeiro à final. Todas. Nunca me esquecerei. Foi um mês, uma coisa de loucos, uma coisa espetacular com o Nuno e o Alex e o João Gomes Dias em França, e eu e o Costinha em Lisboa, menos num jogo. Na final o Costinha estava em Coimbra, não estava ao meu lado no estúdio, ele estava nos estúdios de Coimbra, e mesmo antes do golo, à bola oposta do Rafael, e ouve-se claramente o Costinha a dar o murro. Aliás, há alguns vídeos no YouTube que tu me ouves a mim a dizer, o que foi audível foi o murro do Costinha na mesa do estúdio. Sim, é verdade. E sabe que eu queria convidar, já tentei convidar várias vezes, mas eu não vi no Instagram dele o Costinha vir aqui à conversa, porque eu sou fã dele e desde aquele gol em Manchester, que eu sou portista. Ok. Sim, olha, eu fiz essa emissão, estava o Eurico a fazer o relato. Fiz essa emissão, aliás, se falarmos dos clubes então, fiz todas as finais, do Porto de Sevilha, essa de Gelsenkirchen, a do Benfica em Amsterdão, e depois no ano seguinte fui eu a Turim também. Fui com o Nuno Matos fazer a reportagem de pista. Quem? Teve com o Sporting também na Taça UEFA. Com o Sporting fiz a reportagem em Alvalade, na final com o CSK. O CSKA, sim. E fiz a emissão de Alkmaar, que foi o Alex que relatou o gol do André Garcia, do Miguel Garcia, mesmo a acabar o jogo. Claro. Esse dia triste porque depois no dia seguinte o Jorge Postrelo viria a falecer, e eu ainda trabalhei com ele quando comecei, com 18 anos, ainda o encontrei na Comercial, e tinha uma boa relação com ele. Eu não gosto muito de dizer isto, mas eu era bastante amigo dele, e era uma pessoa que eu admirava imenso. E fiquei muito triste com isso que aconteceu. Enfim, mas é vida, não é? Ele até foi uma bandeira na forma de relatar. Sim, inovadora, e repara, e para mim só ouvi-lo. Tudo o que apareceu a seguir a tentar imitar o estilo não vale nada. Para mim não. Claro. As pessoas têm que ser o seu próprio estilo. Podemos gostar mais ou menos, claro, mas não podemos andar aqui a imitar ninguém. Isso é a minha opinião e sempre foi. Portanto, para mim, Jorge Postrelo só houve um. O próprio Nuno Matos e o Alexandre Afonso já me disseram a mesma coisa, que não vale a pena tentar imitar. Ele é uma bandeira, mas não querem ser iguais ao Jorge. Sabes porquê? Porque a imitação é sempre pior que o original. Portanto, claro. Vais imitar o quê? Claro. E ele perguntar, acredita que a rádio vai caminhar para a rádio virtual? Sim, acredito.
Acredito que, acredito que a rádio nunca vai desaparecer e eventualmente até pode vir a ter alguma influência, se calhar mais do que ainda tem agora nas pessoas, mas a rádio tem que se adaptar. Por exemplo, eu tenho a minha família, os meus irmãos estão espalhados pelo mundo. A minha irmã no Luxemburgo ouve rádio através de podcasts. Portanto, há muita gente. Aqui, eu conheço aqui algumas pessoas. Por exemplo, tenho aqui um amigo, já o posso considerar assim um amigo espanhol, que é um fã de rádio como eu já não vi uma pessoa assim há muitos anos. Mas ele está em África há 30 anos e, portanto, a rádio foi sempre a sua companhia. É uma pessoa que continua a ouvir rádio. A primeira coisa que faz de manhã é ligar a rádio. A última que se faz antes de sentar é ligar a rádio. Durante o dia está a trabalhar. Quando chega a casa vai meter os podcasts. Ou seja, ele basicamente só vê televisão para ver o Valência, porque ele é do Valência. Quando o Valência joga, ele vê, independentemente de onde quer que esteja. Por de resto, houve rádio. Aqui em África, a rádio ainda é extremamente forte, porque, enfim, nas comunidades mais remotas não há televisão. As pessoas têm que ouvir rádio, à moda antiga, com o rádio a pilhas, com o auricular, etc. Nos países mais desenvolvidos, na Europa, a rádio vai ter que se adaptar. Eu penso que o desporto é fundamental para as pessoas continuarem a ouvir rádio, porque o relato é uma coisa única que só existe em rádio. Não vale a pena. Podemos tentar fazer relatos na televisão, mas não é a mesma coisa. Não é igual. Não é possível comparar. Os brasileiros fazem um bocadinho de rádio na televisão. Sim, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque tu na rádio tens uma coisa que na televisão não tens. As pessoas estão a ver rádio e não estão a ver, e portanto as pessoas, és tu que estás no estádio que leva as pessoas lá para dentro. E portanto a forma como tu consegues cativar as pessoas nesse sentido é única. Não vale a pena. Tu podes tentar fazer um relato na televisão e estar a tentar fazer a maior festa do mundo, mas a festa é sempre rebatida por aquilo que as pessoas estão a ver. E na rádio as pessoas não estão a ver. Agora, tens que se adaptar. Vai ser virtual, vai viver de conteúdos. A tecnologia está a avançar cada vez mais. Tu, hoje em dia, tu chegas ao carro, ligas o teu telemóvel ao sistema do carro e dizes, até com voz, eu quero ouvir o podcast da Antena 1, os portugueses no mundo de há 3 dias. E ele vai-te lá buscar sozinho. E, portanto, a rádio tem que se adaptar e vai se adaptar, certamente. Há espaço para todos. Mas, Claro, como disse no início, eu temo imenso pela escrita, pela imprensa escrita. Eu acho que a imprensa escrita, se calhar, vai continuar a ser escrita, mas tu vais lê-la em vez de a comprares. Em vez de a teres na mão no papel, vais fazer a assinatura. Eu tenho assinaturas aqui de vários jornais, eu recebo diariamente os PDFs e vejo. Não os tenho no papel, mas continuo a ler. Claro. E portanto, enfim, a evolução é essa, é a adaptação às novas realidades, quer dizer. Claro. E perguntar como é que é a preparação em off e quanto tempo é que muitas das vezes as pessoas não têm noção que não é só fazer na hora. Ele leva aí muito trabalho e por trás disso. Tens de ter background, ou seja, tens que ter interesse por aquilo que fazes, tens que te cultivar. Eu sempre li muito, eu sempre ia preparado, às vezes com material a mais. Imagina, eu às vezes ia para estúdio fazer uma tarde esportiva e eu levava, sei lá, montes de coisas comigo, folhas e folhas e folhas. Com a experiência, com o tempo, tu começas a perceber que já não é necessário isso, porque quando tu te preparas, a preparação fica cá para a vez seguinte. Ou seja, não quero dizer com isto que cada vez te prepares menos, não é isso. É que a tua experiência na preparação é que melhora. Mas claro, tu vais fazer uma tarde esportiva de 7 ou 8 horas, como nós tínhamos ao domingo à tarde, às vezes às 3, às 10 ou às 11 da noite, e tu tens que ter preparação, porque tu estás sujeito a, por exemplo, que a transmissão ou a linha caia, e tu não podes ficar calado, tens de dizer qualquer coisa. Portanto, eu tinha o meu esquema de trabalhar, eu chegava ao computador do estúdio, eu abria determinados sites de resultados, de notícias, disto e daquilo, agências internacionais, isso. Quando eu nunca tive brancas em antena, eu tinha sempre qualquer coisa para dizer. Ainda que por vezes pudesse estar a repetir os resultados que já tinha dado há 10 minutos, se fosse precisá-los outra vez eu dava, porque na rádio tu tens essa coisa, na rádio tu tens uma pessoa que há 10 minutos estava a ouvir e depois tens 20 que não ouviram o que tu disseste há 10 minutos, que se ligaram só naquela altura. Pronto, eu tinha sempre um cuidado de estar sempre a pedir tempo e resultado aos meus colegas, de para lá 10 em 10 minutos ou de 15 em 15. A malta às vezes está no estádio, está tão embrenhada no que está a fazer, no que está a ver, no que está a relatar, que às vezes até se esquece de dar o tempo e o resultado. E nós temos que ter em atenção que há gente que se está a ligar à rádio naquele momento e tu não podes estar 10 minutos, meia hora sem dizer o resultado. Se não houver golos, as pessoas não sabem, não adivinham.
Portanto, enfim, não era. A preparação em off é uma preparação que depende de pessoa para pessoa. Há colegas que se calhar se preparam menos que eu, há outros que se preparam muito mais, mas eu ia sempre, como se costuma dizer, calçado. Eu ia sempre muito bem calçado para Claro. as emissões, não é? Agora vou-lhe complicar um bocadinho, vou-lhe fazer uma. O que não se explica e subentende-se? O que não se explica, subentende-se, depende. Lá está algo que tu na rádio tens que saber jogar muito bem com as palavras, porque se tu tiveres a ver uma coisa na televisão, mesmo que quem está a narrar não explique, tu consegues subentender ou perceber o que é que se passa com base naquilo que estás a ver. Agora, Claro. na rádio, se a pessoa que está no estádio ou no pavilhão não te conseguir explicar, a forma como tu vais entender pode ser completamente errada. E, portanto, o que não explica subentende-se é verdade, mas não é a verdade correta, não é a verdade certa. Claro. As coisas estão destinadas? Desculpa, não percebi, houve um E as corte. coisas estão destinadas. Epá, eu acho que sim. Repara, eu não sou muito de acreditar no destino, no sentido de que quando se diz, epá, tu já sabes, já está tudo destinado, quando tu nasces, até que vais morrer, já está tudo destinado. Não é nesse sentido que eu acho que as coisas estão destinadas. O destino és tu que o constróis, mas há certas coisas que parece que fazem parte do destino, estás a ver? Epá, por exemplo, no meu caso, o meu pai era jornalista e eu desde miúdo, desde bebé, que eu frequentava a rádio, que andava nos corredores daquela rádio, que no fundo eu já sabia de rádio antes de fazer rádio. Portanto, eu acho que isso era o destino. O meu pai era jornalista e foi o destino eu também ser. Embora eu tenha entrado no curso de Direito, na Clássica, na primeira época, na altura, até com uma nota espetacular, 18 e tal, e provavelmente, se calhar, até se tivesse continuado o curso de Direito, não estávamos aqui a falar hoje, certamente, eu teria seguido a minha profissão, mas acontece é que eu, no verão, entre eu entrar e as aulas começarem, o meu pai, para eu me manter ocupado, disse-me, pá, não queres fazer um estágio na rádio, na altura na rádio comercial, ainda com o Artur Agostinho, repara, foi a pessoa que me recebeu, hein? O Sim. Artur Agostinho. Nessa rádio apanhei o José Carlos Soares, o Jorge Gabriel, o Nuno Ferreira, pá, gente de muita, muita, muita qualidade, o Nuno Santos. E, portanto, eu disse, ok, ok. E então fomos. Comecei, as aulas começaram e eu continuei a ir à rádio e às aulas. Epá, e passado uns meses eu percebi que era de rádio que eu gostava e o curso de Direito não o fiz. Pronto, virei para o jornalismo e assim foi até hoje. E foi a melhor coisa que fez. E, portanto, o destino está destinado, não é? No fundo. Não. Desligas-te do jogo, Se eu me desligo do jogo, se o jogo não tiver a ser importante, se não tiver a ser. não consigo. Se estiver em casa, sim. Se estiver a trabalhar, não posso. Há duas diferenças. No meu caso, há duas diferenças. Eu, se estiver a trabalhar, não posso desligar do jogo, por muito mal que o jogo esteja a ser. Se estiver em casa a ver na televisão, epá, sabes que muitas vezes já estou a ver e nem estou. Estou a olhar, estou a ver, estou a olhar, mas não estou a ver, entendes? Claro. Porque são milhares e milhares e milhares de jogos ao longo dos anos, ao longo da carreira. Epá, e às vezes nós também temos de descansar. Isto ter vindo aqui para a África e para o Ghana foi muito positivo para mim, foi muito bom, porque fez-me perceber as coisas de outra maneira, nomeadamente em relação ao futebol. Epá, eu consumia, eu percebi que por causa do trabalho, eu via futebol a mais. Eu agora aqui não vejo tanto. Para, não vejo tanto. Vejo, se estivermos num fim de semana normal, vejo 2 ou 3 jogos no máximo e mesmo assim já não vejo com a atenção que via quando estava aí. Claro. Mas claro, isto é devido ao momento que eu estou a viver aqui. Estou aqui, não estou a Claro. trabalhar e portanto, vejo isto de forma, enfim, recreativa no fundo, não é? Claro. Jogador e treinador que o fizeram sonhar. Maradona, para mim foi o melhor jogador que eu vi jogar ao vivo. E foi o melhor jogador que eu vi jogar desde sempre, o Diego Armando. Ainda o vi, estive naquele jogo em Alvalade entre o Sporting e o Nápoles. Claro. E vi, ele não jogou, ele foi suplente, mas eu vi-o ao intervalo a brincar com a bola de ténis e com os limões e tal, epá, e aquilo, e pronto, e acompanhei, foi talvez assim, em 86, o Diego Armando Maradona. Treinador que eu gostei imenso, 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 porque era uma simpatia, e não vou discutir a sua qualidade, mas que a tinha, foi o Marinho Pérez, brasileiro Marinho Pérez.
Epá, porque era uma pessoa, era mesmo boa pessoa, era pá, sério, era uma pessoa espetacular. Onde quer que eu fosse, ele abria sempre a porta. Eu entrevistei-o muitas vezes, já depois de ele sair de Portugal. Acompanhei vários momentos épicos dele, acompanhei uma campanha do Sporting em que ele fez, o Sporting tinha uma bela equipa, em quando ele era treinador, o Sporting passou vários jogos na Europa. Depois foi no Belenenses também, acompanhei um jogo histórico do Belenenses, quando ele ganharam o Bayern Munique. Era um treinador diferente, era uma pessoa excepcional. Claro. Não digo que foi o treinador que me fez sonhar, mas não vejo bem as coisas assim. Mas de facto, como treinador, como pessoa, era. Não há muitos assim. Qual é a entrevista mais marcante que já fez? Ao Usain Bolt no centro comercial nos Jogos Olímpicos de Londres. Imagina a situação. O Estádio Olímpico de Londres era perto de um centro comercial. E às vezes, quando nós tínhamos, nomeadamente no atletismo, quando tínhamos a sessão da manhã, que eram as qualificações, e depois tínhamos ali umas horas até às finais e ou até às meias finais, à tarde, ao final da tarde. E então, durante um período e outro, muitas vezes eu conseguia ali meia hora, uma hora para ir almoçar a esse centro comercial. E então, uma das vezes eu vou, porque havia uma passagem direta do Estádio Olímpico para o centro comercial, uma espécie de um túnel, onde a malta que tinha as acreditações, no caso jornalistas e atletas, podiam passar sem ter que passar pelo público, digamos assim. Então eu vou no corredor e de repente vejo um tipo enorme lá à frente, sozinho, Jamaica atrás, e amigo, é A pá, internet tinha ido abaixo, não faz. não, não, estamos em África, sabes que de vez em quando acontece. Onde é que eu fiquei? Ainda ouviste alguma coisa? Estava a falar da Jamaica e que viu Ah, o homem. pronto, e nós fomos lá por esse túnel, porque havia um túnel entre o Estádio Olímpico e esse centro comercial só para a malta que estava a trabalhar, para atletas, para quem tinha a credencial. Eu fui e de repente vejo lá à frente um gajo enorme e disse, pá, aquele gajo parece o Bolt. Fui atrás dele, então entramos no elevador e era mesmo ele. Eu disse, pá, será que você não... Eu não tinha gravadora, mas os telemóveis na altura já davam para gravar. Tinha ficado tudo no estádio porque eu ia almoçar. Epá, será que podemos falar um bocadinho sobre Portugal? Epá, como é que é e tal? Eu sei que você gosta do Cristiano. É Cristiano e tal, Bairro e tal, não sei o quê. Epá, e então no elevador, fomos de elevador até lá acima, foram para aí, sei lá, 40 segundos. Fez-lhe uma entrevista muito rápida, ele respondia, pá, sim, talvez, não, uma ou duas frases, três frases. Mas foi talvez pelo inutismo da situação, foi uma entrevista que eu não vou esquecer. Fiz outras boas, claro, ao longo da carreira. Fiz várias. Epá, sabes, uma coisa muito interessante e curiosa, vou-te aqui confessar. Eu, em 92, mandaram-me uma vez para o aeroporto no verão. Não era como hoje em dia, não é? Porque hoje em dia tu já sabias já toda a gente sabe quando é que os jogadores chegavam. Mas mandaram, e eu fui e supostamente esperaram um jogador que ia chegar ao Benfica, que era o Stefan Schwarz. Claro. Eu vou para o aeroporto, epá, e de repente chega o Stefan. O Stefan chega e não havia ninguém do Benfica à espera. Repara, na altura não havia telemóveis, não havia ninguém do Benfica à espera. Porquê? Tinha havido uma confusão qualquer e ele tinha chegado um dia antes. Um dia Claro. antes. Epá, e eu já o conhecia, não é? E já se falava nas notícias que eu podia ver. E eu disse, epá, não está aqui ninguém. Ele ficou ali sozinho, eu aproximei-me, epá, identifiquei-me e tal, e tivemos ali um bocadinho na conversa, falámos ali em inglês e tal. E ele disse, pá, mas não está aqui ninguém do Benfica, o que é que eu faço? E pá, não havia telemóveis para telefonar. E eu disse, oh, Stefano, eu moro perto do Estado da Luz, porque eu moro em Benfica. Epá, Sim. se tu quiseres, eu deixo-te lá. Eu disse, não tentei fazer uma entrevista nem nada, porque percebi, pá, o meu tinha 22 anos ou 21 anos na altura, tal como eu. Somos, aliás, da mesma idade, temos os dois 50 Claro. agora. E então disse, pá, não tem problema, apanhamos um táxi, eu deixo no Estádio da Luz,
Epá, e pronto, e levo-te à secretaria e depois tu, a partir daí, segues o teu caminho. Ok. Pronto, e assim foi. Epá, ele levou ao Estádio da Luz, no dia seguinte ou 2 dias depois ele Olha, foi apresentado não e se perca, que isto aqui ao final de uma hora para, eu já regresso e com a nova live, se faz favor. está bem, amigo. Desculpe lá. Não faz mal, eu sei.